O sinal de casa é esse aqui, como vocês já sabem, do telhado. Só que o sinal de estudar, 2 vezes, estudar, que também é o mesmo sinal de aula. Quando eu faço casa que estuda de uma vez só, bem rápido, eu estou dando o sinal de escola. Com a mão em O, indo para frente, ensinar. Então eu posso ensinar você, ou você me ensinar. Ou eu ensino você e você me ensina. E se você me ensinar e eu não aprender, o ensino passou direto. Quando eu uso a palavra educado ou educação, eu não posso usar o verbo ensinar. Porque ensinar foi isto. Mas educado é ligado ao comportamento da pessoa. Então a pessoa é educada. Então a pessoa tem educação, ou a pessoa não tem educação. Está ligado ao comportamento. Então se eu estou numa secretaria, por exemplo, Secretaria de Educação, vai ser uma secretaria de ensinar. O sinal de sala, você vai colocar com o dedo indicador para baixo. Então, uma sala de estudar, é uma sala de aula. Se você é uma sala com a letra P, professor, sala dos professores. Se for a sala com a letra R na testa, diretor, sala do diretor. Se for a sala com o X do computador, então sala de informática. E se for apenas com a mão em A, A1, não é só A, A1, e você faz isso, esportes. Então vai ser a quadra de esportes. Para a biblioteca, você não vai fazer sala de livro, não. Você vai dizer exatamente livro, arrumadinho, tudo enfileirado. Isso é o sinal de biblioteca. Agora, tem uma confusão em relação à sala de estudos e à sala de aula. Por exemplo, a sala de estudar é a sala de aula. Mas uma sala específica de estudos, uma sala de jogos, por exemplo, educativos, vai ser também uma sala de estudar. Então está uma confusão. Como vai saber exatamente se está se tratando da sala de aula ou da sala de estudos? Para o sinal de secretaria, você faz a mão nessa configuração e passa. O sinal de aluno, com a mão em A, bate aqui nesse canto. Por quê? Porque aqui é o sinal de escolaridade. Então, para fazer logo o sinal de escolaridade, é a primeira série? A segunda? A terceira? A quarta? Qual série? Lembra da aula de números? Quanto? Quanto? Então, agora, novamente, só que para a escolaridade. Qual série? Mais colocado aqui. Então, ó, primeira, segunda, terceira, qual? Então, esse é o sinal de qual a sua escolaridade. Com a expressão facial de perguntar. Qual a sua escolaridade? É a primeira? A segunda? Terceira? Quarta? Quinta? Sexta? Sétima? Oitava? E nona série? Aqui em cima, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. E na testa, com L, faculdade. Se for pós-graduação, se mexe de 6 em 6 meses. O período, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e faculdade. Em relação ao professor, nós temos o sinal P. Se for com I, instrutor. Se bater a mão e voltar, intérprete. Vamos voltar à aula de família. Quando eu viro essa mão e bato aqui em cima, no dorso da mão, é o sinal de cunhado. Vira para cá, o sinal de intérprete de Libras. Coordenador CD, mas veja o movimento, é diferente de apenas CD, porque aqui é o CD da mídia. O sinal de orientador, ou de orientar, você vai com a mão, polegar para cima e faz esse movimento. Então, sinal de orientar ou de orientador. Alguns objetos da escola, por exemplo, a borracha. Você vai como se estivesse com ela, fazendo exatamente o ato de apagar. Então, aqui é a borracha. E se for corretivo, você está com um pincel. A régua. Papel. Preste atenção. Esse papel é o papel que vai, o ofício, por exemplo, com O. Porque o caderno é este o sinal e para livro é este o sinal. Alguns dicionários estão fazendo para o sinal de caderno e de livro o mesmo sinal que é esse aqui. E eu faço uma crítica muito séria. Por quê? No livro, você não vai riscar. Você não vai rasgar uma folha. Então não pode ser no mesmo sinal livro e caderno. Para o caderno, tudo bem aqui. E o livro, desta forma. Tem que fazer essa diferença. Não pode ficar calado sem fazer essa crítica. Se eu fizer aqui com R de revista, com a mão inteira, caderno e livro.
Para o sinal de lápis, você vai fazer como se fosse o sinal de dinheiro, só que aqui para frente. É como se fosse o apontador, a boca se fosse o apontador, para você então fazer o apontador do lápis. E aí você usa então, o sinal de lápis. Caneta, se for com êmbolo, ou a outra caneta, se for tipo Bic, com tampa. O sinal de cola e o sinal de tesoura. Então, se eu tenho um papel, por favor, tesoura, cola. Para você, então, juntar e aí colar o papel. Você vai construindo a frase como você vai querendo. O sinal de intervalo você faz com a letra A, levantando o dedo mindinho e batendo aqui no tórax. Lembre-se que instrutor é com SI. Intervalo é com AI. Se estiver organizado. E o processo de inclusão tem dois sinais. Tem este sinal de inclusão, um sobre o outro, e tem esse sinal de inclusão de igualdade. Está havendo mudança para aceitarem mais esse sinal. Mas todos dois funcionam, este como este.